Welcome to my kingdom. This is where it starts. If you're in the search for something better, you don't have to look far. It's a change of time. I could lead the way. You wouldn't have to think, you wouldn't ever have to be afraid of the fray. There was once a time where I was just like you. We are not so different, you and I know you feel it too. There will come a time for you to take your stay. If you listen close, you wouldn't ever need to be afraid of the fray. Don't you stray too far from the kingdom. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. E aí, curtiram a música que eu coloquei para início de hoje? Estou mostrando cada vez mais as músicas da playlist da Rotina Fluida para vocês. Quantas músicas que eu tenho salvas aqui? Mais de 120 músicas. Bonita, né? Se chama My Kingdom, né? O meu reino. E é muito engraçado como essas músicas elas vão vindo assim para mim. Elas aparecem, não vou dizer que é do nada, mas teve música que eu já encontrei pelo Instagram, quando eu tava lá passeando no Instagram. Teve música que eu já encontrei em feiras, em eventos. Então, essa playlist, para vocês conhecerem, colocar no dia a dia de vocês, ela ajuda muito para elevar a frequência. Eu misturo diferentes tipos musicais nela, então utilizem. Ai, Giovana, não sei onde que ela está. É muito fácil, você só digita, vou até colocar aqui, Rotina Fluida, lá no Spotify. E aí usa ela no seu dia a dia, tá? Tem até uma... Ai, como que é o nome? Mas acho que é uma reprogramação mental da Louise Hay para autoestima, que eu já usei muito também, porque vocês acham que é fácil, né? Manter a frequência lá em cima. Não, até a gente que é especialista também passa uns perrengues. Então, uma fase que eu tava oscilando muito, eu usei muito essa frequência para autoestima. Aí ela fica tocando 1 hora, então eu recomendo também, tá? E essa eu selecionei a dedo, porque eu sei que ela não tá corrompida energeticamente. Mas deixa eu ver quem já tá aqui com a gente para dar bom dia oficialmente para vocês, né? Coloquei a musiquinha pra gente sentir, entrar no clima. Fico feliz que vocês estão acordando cedinho, né? Pra gente bater um papo, trocar uma ideia de manhã. Então, bom dia, Pri, Luz Estelar. Bom dia, Estrelar, na verdade. Você é nova por aqui, ou novo, né? Às vezes vocês colocam outros nomes. Nayara, bom dia. Neiliane, André, bom dia. Bom dia, Ana Paula, Pedro, Yara das Águas, bom dia. Mara Santos, Aline, bom dia, bom dia. Lila, bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia. Kelly, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de segunda-feira de manhã. É a clássica que eu mantenho aqui no Aura, né, para vocês, que é um momento de troca, de ideia, de descontração. Eu gosto muito quando vocês também vão interagindo, e aí a gente vai trabalhando as energias em conjunto, né? E tem uma pauta que eu tenho levantado nas últimas lives, não sei se o restante do povo tá por aí, que já estava conversando com a gente
ao longo das 2 ou 3 últimas lives, né? Se eu bem me recordo. E eu queria aproveitar que ainda é a última live desse mês, né? Porque hoje é dia 30, ainda não viramos para julho. Como está passando rápido o ano? Bom dia, Yara, seja bem-vinda. Para a gente continuar o que a gente está batendo de papo, né? Porque eu estou fazendo até umas anotações também para pegar de inspiração e tudo mais. A gente estava na pauta, né, de vocês trazerem aqui para mim um pouquinho do que vocês querem ver, pelo menos de lives, de conteúdos na minha página. Então, como eu sei que está entrando gente nova e tudo mais, tem uns rostinhos que acho que não tinham participado ainda da live nesse formato. Aí é o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês compartilharem comigo. O que vocês querem ver de lives, de temas, de conteúdos aí do próximo mês para frente. Estou fazendo um compilado aqui e eu acho bem interessante como a cada live, mesmo que eu faça essa pergunta, vocês sempre trazem coisas diferentes ou ao mesmo tempo eixos de temas muito semelhantes. Então, jogo essa pergunta de novo aqui para vocês. Que tipos de temas, que tipos de conteúdos vocês estão a fim de ver? Sabe, coisas que vocês consideram que vão ser relevantes, que de alguma forma vai trazer uma transformação para o seu dia a dia, ou se vocês também de repente têm vontade de ter, por exemplo, um tema fixo, né? Por exemplo, a gente tem a live de mensagem da semana, mas, por exemplo, X tal dia do mês, vocês querem sempre que fale de tal assunto. Por exemplo, já tem algumas coisas que já rolam. Se eu não me engano, essa sexta-feira, né, que às vezes a memória falha, mas nós vamos ter uma live sobre câmaras de cura arcturianas. Então, quem ainda não conhece, não sabe o que é isso, que treino é esse, tarará, venha para a live. Quem já conhece, eu sei que vocês gostam de participar de novo, porque é um tema bacana, é uma live interessante, né? Diferente aqui para a gente conversar, para a gente ter uma troca. Mas, para além disso, eu quero saber o que mais que vocês gostam, né? Ou se vocês curtem essa pegada também mais descontraída, enfim. Então, por favor, compartilhem aqui comigo. Me contem aqui quem já está ao vivo. Eu falo, a gente pode sentir energia e às vezes ler pensamentos, mas eu gosto de quando vocês trazem aqui para a gente ter uma noção, né? E saber como que a gente pode conduzir, como eu estava falando nas últimas lives. Essas lives, né? Os conteúdos é uma construção em conjunto. Óbvio, a gente faz aqui as pesquisas, né? Tem o apoio também da minha equipe e tudo mais, mas uma coisa que eu prezo muito é por um tratamento de gente para gente, né? Então, por mais que eu faça as pesquisas, vocês ajudam muito nas construções de tema, né? Vocês que eu falo público geral, não só a galera aqui no Aura, mas em outras redes também. Mas como aqui a gente já tem uma proximidade bacana e tudo mais, então jogo para vocês me contarem aqui o que vocês gostariam de ver, de ouvir, porque eu vou anotar aqui. Enquanto vocês refletem, pensam, acordam, né? Tô fazendo download da alma pro corpo. Deixa eu colocar só o nome da música de hoje, né? Para vocês terem aí também. Eu ia digitar pelo computador como se vocês fossem ver, né? Detalhe, o nome da música. Vou colocar aqui. A música que usamos para iniciar a live hoje. Tem um monte de outras coisas escritas, mas bota assim na playlist da Spotify que vai dar certo. Tá? Para quem quiser depois escutar essa música na rotina fluida, tá aí. Bem, gente, vamos lá. Manifestem-se. O que vocês gostariam de ver, ouvir? Porque eu sei que vocês disseram, né, que estão um pouco cansados, por exemplo, de lives só de tiragem de tarô, tiragem de cartas, né? Tanto que eu particularmente nem tenho sentido de trazer lives assim ultimamente, porque eu vejo bastante especialista fazendo. E eu particularmente prefiro trazer alguma coisa um pouco diferente, né? Um outro tema, um outro papo, um outro contexto. Aí, deixa eu até ver o que já rolou de sugestão, né? Eu tô vendo a lista.
Uhum. A nossa lista tá ficando interessante, mas acho que ela ainda pode criar mais corpo. E teve uma base bem interessante que vários de vocês trouxeram aqui, que é a base para vocês falaram que tinha bastante alguns meses atrás, tipo ano passado, bastante coisa sobre autoconhecimento, se autoconhecer, né? E via de regra vocês gostariam de ter mais assuntos assim. Mas eu não sei se tem gente nova na casa, né? Acho que provavelmente sim, sempre vai entrando pessoas novas. Então é legal que vocês também digam o que vocês pensam, o que vocês curtem, querem, porque principalmente quem tá chegando agora, né? Que ainda tá entendendo a vibe do aplicativo. E acho que tem até uma coisa interessante que tava me vindo de insight. Falei, eu tava tentando puxar que eu tinha anotado em algum lugar. Que eu acho que ainda tem bastante gente, principalmente quem é novo, quem já tá aqui mais tempo e já, principalmente já conhece meu trabalho, já tá acostumado já. Mas quem é novo ainda, nova, talvez tenha alguns mitos que a gente precisa desmistificar. Por exemplo, entender que tarô, né, que as ferramentas aqui, pelo menos a forma que eu trabalho, gente, as cartas elas não têm um potencial de ir até a sua casa, pagar seu boleto, resolver os seus BOs relacionais. O que mais que o povo acha que a gente faz, né? Resolver suas questões aí com a família, trazer o seu amor de volta em 7 dias. Eu acho que vale a pena ressaltar que eu não faço esse tipo de serviço, né? Isso é uma coisa que estava me vindo para compartilhar, porque eu vejo que muitas pessoas ainda confundem o trabalho do especialista. E óbvio, gente, eu sei que tem pessoas que dão risada, mas é a verdade, gente. Tem muita gente que pode rir mesmo, para rir ou chorar às vezes, mas enfim. Eu acho que tem muita gente que ainda confunde o trabalho do especialista. E eu sei que tem especialistas, não sei se aqui no Aura tem, mas a gente sabe, né? Por exemplo, você vê em poste na rua aqui no Brasil, a gente vê de monte, né? Tá lá escrito no poste, né? Tá lá o telefone do WhatsApp da pessoa, às vezes já tem até o Pix direto. E tá escrito lá: traga o seu amor de volta em 7 dias ou o seu dinheiro garantido de volta. Né? Eu tô de boa de fazer esse tipo de promessa, né? Então, eu acho importante ressaltar que no Aura não vai ser espaço para isso. E se algum especialista estiver fazendo isso, eu não tenho nada a ver com isso e cada um vai pagar aí o seu rolê, né? Eu só acho que, como especialistas, né, como pessoas que trabalham com energia, uma das minhas premissas é responsabilidade. E além disso, eu gosto de trabalhar com coisas reais, palpáveis e trazendo responsabilidade para a pessoa. Então, eu não vou mexer com energias que façam algum tipo de manipulação que possa ser negativa, que possa ser prejudicial. Então, eu tô de boa de trabalhar com esse tipo de energia. E eu tenho percebido que tem pessoas que ainda confundem e que acham, por exemplo, que aqui no canal vai ser um espaço para isso. Pelo menos que eu posso garantir que a minha página não é um espaço para isso. E pelo que eu saiba, da grande maioria dos especialistas aqui também não será um espaço para isso. Então, acho que vale a pena a gente desmistificar, né? Eu não trago seu amor de volta em 7 dias, eu não sei os números da Mega Sena, eu não tenho a capacidade, o poder de fazer alguém gostar de você. E mesmo que eu pudesse fazer isso, né? E mesmo que eu quisesse, né? Porque podem ter ferramentas energéticas que facilitam isso, né? Olha só o, a polêmica aqui. Eu não vou fazer isso. Porque toda vez que eu interfiro no livre-arbítrio de alguém, na escolha de alguém, eu tô trazendo energia negativa pro meu campo, tá? Então vale a pena a gente desmistificar isso. Eu tô trazendo energia negativa, eu tô trazendo problemas pro meu campo se eu tô tentando forçar algum movimento que era para ser um movimento natural ou não. Então eu vejo muita gente sofrendo e usando às vezes o canal aqui como um lugar para abanar, né, para acabar com esse sofrimento. E até aí tá tudo bem, ninguém quer sofrer, não é bom sofrer.
Quando a gente sofre, principalmente quem já sofreu por amor aqui, quem nunca sofreu por amor? Eu também já sofri por amor. É uma dor terrível. Muitas vezes você não sabe dar nome para isso. E você só quer tirar aquela dor do seu peito. Mas o que eu posso te garantir, não vai resolver tentar pagar trabalho, serviço para fazer isso, tá? Eu não sei se alguém aqui já foi atrás disso. Eu não tô trazendo isso no cunho de julgamento para vocês, mas no cunho de conhecimento, tá? Porque eu sei que tem muita gente desmistificando, usando o aplicativo talvez da forma errada e buscando esse tipo de coisa. E eu desculpa, mas eu vou ser chata e eu preciso desmistificar as coisas aqui. Se você quer ter felicidade na vida amorosa, se você quer ter alguém do seu lado, você precisa entender algumas coisas. Que você precisa voltar lá atrás e resolver a relação com o teu pai e com a tua mãe, tá? Precisa fazer um trabalho de harmonização nesse contexto. Nós vamos o tempo todo, consciente ou inconscientemente, buscar os nossos pais nas pessoas. Isso é natural. A questão é que quando você tá bagaçado, com a energia desalinhada e num fluxo que não tá bom, você vai buscar no lado negativo. Então você vai precisar harmonizar essa parte. Tem lugar, gente, graças a Deus que eu nunca vi isso para vender aqui, mas eu já vi na internet, talvez vocês já tenham visto, tem profissional que vende a cara da tua alma gêmea. Você vai lá, passa sua data de nascimento, o nome para a pessoa, ela diz para você, jura de pé junto que ela desenha a cara da sua alma gêmea. E já vamos começar que a alma gêmea não necessariamente é coisa boa, tá? Conheço alguns causos de relação de alma gêmea e geralmente é extremamente complexo. Aí a gente fica, é minha alma gêmea, então o negócio vai ser bom. Então, cuidado com o que vocês buscam na internet. Hoje acho que eu acordei para dar bronca, né? Cuidado com o que vocês buscam na internet e com as coisas que vocês ficam pedindo pra gente aqui. Porque quem for me pedir essas coisas, vocês sabem que vocês vão escutar com amor. Mas eu preciso falar. Porque não dá, a gente tá na era de aquário, a gente tá no ano 9. E a tendência é a coisa ficar cada vez mais complexa. Porque assim, ou a gente passa para uma frequência mais elevada da Terra por bem, ou o negócio vai ficar complicado. Então, se a gente ainda ficar preocupado e indo atrás desse tipo de coisa, ou pior ainda, né? Porque tem muita gente aqui que fica se baseando em vida fake na internet. Sem contar que um monte de coisa que a gente vê na internet, né, nas redes por aí, hoje em dia é muita coisa de criação de inteligência artificial, né? Então vai saber se o que a pessoa tá colocando ali, a vida dela maravilhosa nos bastidores, também é real. E se for real ou não for, por que você tá se baseando, se projetando nisso? Busca a tua referência, o que faz sentido para você, tá? E vai atrás de cuidar da tua vibração. Se você quer ter uma vida feliz, você precisa cuidar da tua energia. E ficar buscando esse tipo de coisa não vai resolver. Ah, Giovana, mas eu preciso de ajuda. Como é que eu faço? Usa o tarô, por exemplo, como uma ferramenta de autoconhecimento e direcionamento. Porque é para isso que vai funcionar, é para isso que serve. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Aqui, a Pri, perfeito. De lives assim esclarecedores que precisamos. Fechou. Vou até anotar essa palavra, Pri. Vocês querem esclarecimento, né? Então, beleza. Porque é o tom que eu tô sentindo, então eu tô sentindo a vibe de vocês também para ver o que a gente conversa. E eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro o que é esse mundo holístico, esse mundo místico. Eu fiz até uma enquete no meu Insta semana passada, porque eu tô com uma turma de curso de tarô, né? E os alunos do curso, eles sabem que eles não vieram pro curso do além, né? Teve todo um trabalho energético para os alunos chegarem. E não no sentido de, não, no sentido de eu pedi para a espiritualidade, falei, manda para mim quem já está pronto para aprender a forma que eu trabalho. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. Só que aí eu peguei essa situação e eu joguei, né, para as pessoas, para perguntar quem que já tinha passado com tarô, quem já conhece, quem tem curiosidade. E é impressionante a quantidade de gente que tem medo ou de pessoas que acham que é uma coisa, né, e na verdade é outra coisa.
Então eu percebo que tem ainda muita confusão mental, emocional, espiritual e de conceito mesmo sobre o que é o que não é. Então a gente precisa esclarecer até que ponto as coisas podem acontecer ou não. E como eu falei para vocês, a situação da pessoa do poste que coloca existe, tá? Por isso que tá no poste. A questão é que tem gente que procura esse tipo de serviço. Para quê? Para sanar um sofrimento, para sanar uma dor. É como eu falei, a gente não quer sentir dor e não quer sentir sofrimento. E até aí tá tudo bem. Mas a questão é como que você vai atrás de resolver esse problema. E a gente precisa entender, igual o processo de luto, gente. Eu já passei por processo de luto. Acho que todo mundo aqui já passou. Término de relacionamento é o processo de luto ou quando você perde algum familiar querido, alguma pessoa querida. E não é fácil. Mas não tem como eu querer resolver essa dor do dia para noite. Você vai ficar aí pelo menos alguns meses. Tem gente que demora anos para superar. Cada um vai ter o seu tempo. Mas não tem como eu colocar um. Como que eu posso dizer? Colocar algum pano, alguma coisa para tentar abafar aquele sofrimento. Vai ser importante sentir ele durante um tempo. Para você assimilar, para você reconhecer e para você conseguir seguir de novo para sua vida. Agora, tentar deixar de sentir não vai funcionar. E eu vejo muita gente tentando deixar de sentir, tentando tapar o sol com a peneira, ou tentando forçar movimentos. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que parar de querer interferir no livre-arbítrio e nas escolhas dos outros. Se a pessoa não quer ficar com você, aceita que dói menos. A verdade seja dita. Agora, você tentar forçar um movimento, vindo buscar aqui no especialista um potencial para ver se a gente vai conseguir resolver isso para você, olha, eu vou dizer para você está precisando de um bom processo de terapia. Então a gente precisa organizar a nossa mente, organizar as nossas emoções. Se tá tudo muito confuso, muito inebriado na tua cabeça, vai atrás de ajuda. Vai atrás de resolver a tua cabeça, a tua mente. Eu falo que a espiritualidade abençoe cada terapeuta que já passou na minha vida. Teve fases extremamente desafiadoras que eu passei, que eu precisei de muita terapia. E óbvio, eu ainda faço terapia hoje, acho terapia pro resto da vida. É óbvio que a gente vai passando por fluxos, por processos, mas a fase mais desafiadora na minha vida, que eu tava vivendo 2 lutos ao mesmo tempo, era a terapia 2 vezes por semana. Porque eu precisava me entender, eu precisava entender o que estava acontecendo. E foi o melhor investimento que eu fiz. E aí eu vejo pessoas querendo resolver as suas emoções em 7 dias. E vai saber o que está dentro da mente de vocês. Quais os traumas, quais as situações, quais os contextos familiares que vocês vivenciaram, vivenciam. Então é muita coisa que a gente tem para resolver, sabe? E até aí tá tudo bem. A questão é que você precisa respirar e ter a humildade para pedir ajuda e para querer resolver os seus problemas de forma adulta, tá? Tudo isso é postura adulta. Esse tipo de situação que eu trouxe no começo aqui é tudo criança ferida em corpo de adulto. Querendo resolver, né? Querendo pegar o brinquedo do coleguinha, querendo resolver as coisas de forma rápida, querendo forçar movimentos que não são naturais. Então eu reforço aqui de novo. Você quer resolver BO relacional dentro do teu casamento, do teu namoro, enfim, teu ficante, que seja a forma que você está se relacionando, primeiro resolve esse BO dentro de você. A forma que você se relaciona consigo. E essa forma que você se relaciona consigo precisa ser estendida para a forma que você aprendeu a se relacionar lá atrás. E aí, gente, não tem milagre, não tem fórmula mágica, não tem um remédio para me entregar para vocês. Óbvio, a gente pode trabalhar com florais, a gente pode trabalhar com banho de ervas, a gente pode fazer uma série de coisas para resolver. Mas a questão é interna. E, de novo, você vai ter que dar tempo ao tempo.
Se uma história de dor e de sofrimento, ela tem 10 anos de existência e uma outra tem 20 anos de existência, não vai ser do dia para a noite, não vai ser um processo terapêutico que você pague que vai resolver, tá? E eu vejo lugares, né, infelizmente com essa capitalização do mundo terapêutico, eu vejo lugares, pessoas e terapeutas, inclusive vendendo soluções milagrosas. Se vocês virem esse tipo de promessa na internet, corre. A gente precisa entender que cada pessoa vai ter seu tempo, vai ter seu processo. E é por isso que eu faço questão de compartilhar um pouco do que eu já vivi, para vocês entenderem que não tem milagre e não tem solução rápida, tá? A solução ela vai vindo aos pouquinhos. A gente é que nem uma cebola com várias camadas. E eu preciso descascar camada por camada até chegar lá no núcleo. Então a gente tem que parar com essa aceleração atual do século 21 de achar que tudo tem que ser rápido, tem que ser para ontem. Hoje em dia tem gente que tem surto se a pessoa não responde uma mensagem no WhatsApp. Imagina, as nossas avós tinham que esperar às vezes meses para ter alguma resposta porque não tinha nem telefone. A comunicação era por carta muitas vezes. E tinha que lidar com aquilo, de esperar. Hoje a gente não sabe mais esperar. Então eu vejo gente desesperada, querendo logo ter a vida do sonho sem fazer o processo que precisa para chegar lá. Se você quer sucesso, quer prosperidade, quer felicidade, isso é uma construção. É uma construção de vida. Uma construção, uma lapidação do teu ser. Porque se ainda não caiu a ficha para você que a tua vida ela é uma projeção do que está rolando dentro de você, então volta bem a fita para resolver essa situação. A gente precisa entender que a nossa vida ela é uma projeção do nosso interno. Ai, Giovana, mas e se a minha vida tá um terror? E se eu passei por um monte de situação horrível e isso ainda tá acontecendo comigo? Vamos lá, tem situações e situações na humanidade. E eu sei que tem casos extremamente complexos, e eu não vou nem tocar nesse tom de dor, porque eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso. E quando eu penso em lugares e situações que são mais profundos e complexos, tipo situações de extrema vulnerabilidade social, de violência e coisas que são terríveis, e se a gente até toca assim, é bem doloroso de se falar, que a gente pode sentir indiretamente nessa dor do outro. Provavelmente essas situações, essas pessoas nem estão aqui com a gente. Porque muitas vezes essa pessoa não vai ter nem dinheiro para ter um celular ou uma internet aqui, sabe? Para trocar. Então eu sei que se você tá aqui e talvez passou por isso, não sei, em algum momento da vida, provavelmente agora isso já é uma situação diferente. Então a gente tem que separar as coisas. E se a gente quer ajudar essa galera que precisa de muita ajuda, eu falo, se possível, façam trabalhos sociais sim, ainda mais na era de aquário. Primeiro você precisa se ajudar. Então vai resolver boa parte dos seus BOs aí. E entenda, enquanto a gente estiver vivendo na Terra, BOs teremos para resolver. A questão é que a gente precisa parar de ficar achando que esse mundo aqui é um mundo de resoluções mágicas de problemas. E se você ainda acha que eu vou trazer o seu amor de volta em 7 dias, eu lamento te informar. Ou eu estou aliviada em te informar que eu não vou fazer isso. Eu não faço isso. Eu tô bem de boa desse tipo de situação. Eu mexer no campo de alguém para forçar essa pessoa a querer estar, não vou fazer isso. É complicado para mim, é complicado para você, é complicado para o outro. Vira uma suruba energética que vocês não fazem ideia. Então eu tô de boa. Mas eu posso te dizer que tem gente que diz que faz isso. E a questão é que enquanto a gente tiver uma infantilização emocional num corpo de adulto, aqui ninguém é mais criança. Criança nem pode entrar aqui no aplicativo, gente. Criança é criança e adulto é adulto.
Quando que vai se crescer entender isso? A gente precisa se responsabilizar mais pelas nossas emoções, por aquilo que a gente sente. E a forma de você ajustar a tua cabeça é em processo terapêutico. Não tem como fugir disso. Então faça terapia, pelo amor da deusa, pelo amor de Deus, pelo amor daquilo que você acredita. E pelo seu amor próprio. Porque é isso que vai te ajudar a seguir na vida com mais leveza. Tá dando para entender? Acho que eu acordei inspirada. Deve ter sido um monte de café que eu tomei ontem. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Bom dia, Zaí, Rakátia, bom dia, Alexandra. Ivit, bom dia. Não sei se eu li certo. Matheus, bom dia. Ana, Alexandra, Simone, Zaí. Bastante gente nova. Estão quietinhos, né? Acho que essa mensagem está cabendo para muita gente. E eu não estou trazendo esse contexto no tom de julgamento para vocês, tá? Mas assim, gente, no sentido de trazer consciência, porque eu tô sentindo muita energia de pessoa assim aqui e eu tenho recebido mensagens no meu particular me perguntando isso. E de verdade, eu como especialista, eu fico extremamente, eu não sei nem dizer a palavra que rola, mas eu falo, gente, quando que a humanidade vai acordar? E eu não tô me colocando num lugar superior não, tá? Pelo amor da deusa. Não me bota nesse pedestal. Eu sou gente como vocês. A questão, tô trabalhando aqui meu autoconhecimento. E eu sei o trabalho que dá fazer isso. Não é fácil, gente. Dá trabalho pra caramba. E dói, tá? Dói você olhar o que você tem dentro de você. Mas quando você assume fazer isso, você tá mostrando pra vida que você tá querendo resolver as coisas. Então para de ficar querendo buscar solução rápida e milagrosa. Jogo do Tigrinho também entra na mesma categoria, tá? E isso não quer dizer, gente, que é pra vida ser pesada, que é pra vida ser sofrida. Não é. A vida pode ser leve, pode ser fluida, pode ser gostosa. Mas pra vida chegar nesse patamar e a vida te entregar isso, você precisa ter uma vibração correspondente com isso. E esse tipo de situação e perguntas que eu recebo, por isso que eu falei, eu vou trazer isso, né? Porque vocês estão quietinhos, eu falei, vou sentindo aqui a vibe para ver o que precisa conversar. A gente precisa entender o que é e o que não é. E pelo menos as pessoas que chegam até mim e que por vibração se afinizam com o meu trabalho, é o que eu vou trazer de conteúdo, tá? Porque eu acredito que semelhantes se atraem. E é como eu digo para vocês, o meu trabalho eu não faço ele sozinha. Hoje, graças à construção aqui, tem outras pessoas envolvidas, amém? Mas sempre teve a espiritualidade, sempre terá junto comigo. Então não tem mais como na era de aquário eu ficar recebendo esse tipo de situação, gente, pessoa achando que vai ter isso. Óbvio, vocês podem perguntar, tá? E eu sei que muitas vezes é falta de esclarecimento. E não só isso, é uma construção de muitos anos, até o próprio mito do que é ser bruxa, o que, que não é. Quanta gente não tem medo disso, não acha que a gente vai para fogueira ainda? Já te digo, não vamos mais para fogueira. Mas quem somos nós? O que fazemos? Então a gente tem que entender um pouco mais essas coisas e usar esse mundo também de energia com mais responsabilidade. Se a gente muda essa consciência, esse mundo dentro da gente, nossa, já vou ficar muito feliz se vocês já saírem com algum insight, com alguma nova percepção e pelo menos pararem de buscar esse tipo de coisa. Tá sofrendo, tá difícil? Vai pra terapia. Tô aqui para te auxiliar. Posso não ser psicóloga, tô no lugar de naturóloga, mas tenho ferramentas para te ajudar com o seu mental e emocional. E óbvio, como boa profissional da saúde que não trabalha sozinha, eu já vou te indicar para colegas, por exemplo, a Lindy, que faz um trabalho incrível aqui dentro do aplicativo, para trabalhar suas emoções. Porque essa é a cadeira dela, né? Psicanalista e futura psicóloga. Então a gente precisa entender quando a gente precisa de cada coisa. E todos nós vamos precisar de todos os serviços de saúde em algum momento da nossa vida. Saúde integrativa, né? Vale a pena ressaltar.
Está sim, Cacá está sim. Acho ótimo você esclarecer isso, apesar de conhecer seu trabalho. Sim, Ana, eu tô sentindo, porque acho que com essas mudanças que estão rolando dentro do aplicativo, as mudanças elas também trazem novas pessoas, né? Trazem novos serizinhos para cá. E eu tô sentindo muita gente muito nova e muito leiga nos assuntos, e até aí tá tudo bem. A gente está aprendendo, também estou aprendendo junto com vocês. Só que diante de dúvidas, situações e energias que eu tenho sentido, eu falei, cara, eu preciso falar disso, porque acho que tem gente achando que aqui é espaço para pagar esse tipo de serviço. E como eu falei, pelo menos aqui na minha página eu não faço isso. Eu não sei se em outras páginas isso rola. Eu espero que não. Mas se tiver rolando, responsabilidade de quem faz e de quem busca, tá? E no universo a gente precisa entender uma coisinha. O universo ele não trabalha com desequilíbrios, ele vai buscar equilíbrio. Então, aquilo que você faz, aquilo que você entrega, aquilo que você vai receber. Por isso que eu falo para você, se a tua vida tá um caos, de alguma forma é o que você está entregando para o universo. E escute isso com bons ouvidos. E dá para mudar, tá? Só que, como eu falei, para mudar existe um caminho e principalmente uma aceitação interna de querer resolver esse tipo de problema. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser rápido, mas pode ser facilitado e pode ser encurtado também, se você quiser e se você fazer. É igual o processo de emagrecimento. E eu vejo muita gente querendo canetas mágicas para furar-se, né? Tem saído vários tratamentos assim, ou cirurgias milagrosas para resolver, e esquece que é um processo. E mesmo que o seu caso seja entrar num processo cirúrgico, por exemplo, uma bariátrica, existe um contexto para chegar em tal lugar. E você vai precisar tomar ações antes da cirurgia e depois da cirurgia se você quer manter o resultado. Então é muita gente querendo coisa milagrosa no século atual. A gente não sabe mais esperar. Então calma, respira, saiba esperar. O que é teu vai chegar para você se você assim se colocar como merecedor, merecedora e fazer o que precisa ser feito para chegar nesse lugar. E isso vale para qualquer situação na sua vida. Então, para de querer usar esse mundo de energia, o mundo místico, ou achar que esse mundo é para ser usado dessa forma. Porque se você estiver usando dessa forma, um preço se pagará. Vejo muita gente em live sem saber o assunto, já pergunto sobre fulano ou beltrano se vai voltar. Exato, Ana. É que é engraçado que aqui no meu isso acontece com menos frequência. Mas eu sinto que tem muita gente se coçando para perguntar isso. Mas eu falo, minha energia já dá uma boa filtrada, né? Ou como vocês dizem, eu sou conhecida como a especialista sincera do aplicativo. É porque não dá, gente. É tanta coisa que a gente precisa fazer interno que eu não posso fomentar esse tipo de ação. Pelo menos eu não vou deixar isso acontecendo dentro do meu espaço aqui. Não vai rolar, não rolarás, né? Claro, a gente vai direcionando, a gente vai respondendo com consciência, com amor, mas enfim, é como eu falo, se você já tá me trazendo esse tipo de pergunta ou querendo trazer, gente, você precisa estar num processo terapêutico, trabalhar a tua autoestima, teu amor próprio, já fala na Bíblia. Ama o próximo como você ama a si mesmo. Como você quer amar o outro se você não tá nem se amando? Então essa pergunta ela já carrega muita dor, muito sofrimento. E provavelmente histórias de gerações de mulheres, de homens que sofrem. Não sei se vocês sabem, mas um dos principais problemas da humanidade é relacionamento amoroso, que é o que a gente mais, uma das coisas que a gente mais escuta aqui. É que como nas lives de tarô, né, eu já tenho toda uma condução, porque, gente, vocês têm espaço, vocês podem sim perguntar sobre relacionamento amoroso, por exemplo, numa consulta comigo. E eu dou mentoria de relacionamento, tá? É que a questão é que as pessoas que me buscam para esse tipo de trabalho, elas são muito selecionadas, porque eu deixo muito claro para o universo, eu quero trabalhar com pessoas que estão afim de se trabalhar, que estão afim de se melhorar. Esse é o lema que eu tenho para minha vida. É o que eu tô buscando.
Então eu quero trabalhar com pessoas que queiram se melhorar. E eu não tô dizendo que você precisa saber de tudo, nem nada, mas você tem que. O que é o querer se melhorar, Giovana? As pessoas que querem passar numa consulta comigo, eu já sei que estão nessa vibração. Porque os semelhantes se atraem, gente. Entende? Se você se resolver, a tua vida amorosa vai poder prosperar. Vai poder fluir, vai poder ser leve. E essa pergunta, esse tipo de pergunta que a Ana Paula trouxe, muito bom exemplo, inclusive, é uma pergunta que esconde, que carrega muita dor, muito sofrimento. E se eu disser para você que fulano vai voltar, o que que isso vai mudar na tua vida? Ah, mas ele vai voltar, agora eu vou ficar bem. Será? É só projeção das suas dores, dos sofrimentos em cima de outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Se você está trazendo esse tipo de pergunta de verdade, reflete tudo na tua vida e observa. Como que tá a tua conta bancária? Como que tá a tua vida de forma geral? A sua vida tá fluindo? Não, Giovana, não tá. Você tá fazendo terapia? Não, não tô. Precisa, gente. Ou venha pro tarô, né? No caso aqui, eu consigo ver nas cartas o que tá acontecendo com a situação da pessoa. Eu brinco que eu consigo ver se a pessoa não tá bebendo água pelas cartas. O negócio é doido. E aí eu vou direcionar ela para as ações que ela tem que fazer. Só que você concorda comigo que as ações que precisam ser feitas é você que vai escolher fazer elas? Não sou eu. Eu vou falar o que você precisa fazer. Agora você fazer, é você que tem que fazer, entende? Agora, vou pagar a Giovana pra ela fazer pra mim. E aí vai ficar caro, então, né? Imagina, você pagar pra mim beber a sua água, pra mim comer o seu alimento, pra mim buscar o seu filho na escola, aí é outra situação, né? Mas assim, pagar pra fazer coisas que só você pode fazer por você? Pagar pra mim fazer a terapia que você tem que fazer? Vocês estão entendendo que o buraco é mais lá embaixo? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver o que vocês trouxeram. Sim, a Lindy, ela faz live toda segunda, quarta e sexta aqui no Aura. Sim, ela já tem o time fixo dela, né? Lindy maravilhosa. Bom dia, bom dia. E se ele voltar e isso não for bom pra você? Exato. Bom ponto, Bruxinha. E se ele voltar e isso não for bom pra você? E se você tiver afim de alguém que mais vai te atrasar do que te auxiliar? Porque quando a gente tá apaixonado, a paixão cega. Por isso, ainda bem que a paixão ela tem tempo e período de duração. Ela é importante durante um tempo. Reza a lenda, tem estudos que dizem que se a gente não se apaixonasse, a gente nem queria se relacionar. Então é importante a paixão. Só que ela tem um tempo de duração. E a paixão cega. Por isso que antes da gente sair super se envolvendo e se aprofundando na relação com alguém, é muitos pontos e camadas que a gente tem que ir organizando e vendo a pessoa para além do que os olhos e da aparência física pode mostrar. Porque, gente, o negócio é louco. Às vezes você está se relacionando com pessoas que estão precisando de ajudas mais profundas, tá? Tô falando às vezes a nível, por exemplo, nem só psiquiátrico, mas a níveis mais densos. Eu posso falar isso para vocês porque eu já trabalhei com pessoas esquizofrênicas, com pessoas com graus de ansiedade que não podem viver normalmente na sociedade. E eu tô falando sério, gente. Quando tá nesse grau, pessoas assim precisam de outro tipo de ajuda. E tá tudo bem, tá? Precisar de ajuda. Mas a gente tem que prestar muita atenção. Isso quando eu não tô falando, às vezes, de um sociopata ou psicopata, tá? Então o negócio é sério, gente. Agora vai ter gente que vai ficar com medo. Ai, meu Deus, Giovana. Porque a gente precisa desmistificar, gente. E hoje a gente tem exposição, a gente internet. Tem internet, gente. Você pode estar falando com gente que você não sabe. Quanto caso não tem gente que leva golpe financeiro? Tem outras pessoas que podem levar golpe na própria vida, né?
Então, mais responsabilidade com a forma que vocês estão se relacionando, mais esperteza. Enxerguem as pessoas com mais critério. Não estou dizendo julgamento, tá? Mas sejam mais criteriosos e criteriosas. Não vai nessa busca relacional por carência afetiva e querer preencher um espaço vazio que mora dentro do seu coração. Esse espaço é só você que pode preencher, tá? É você que preenche esse espaço. É você que preenche essa dor. Não vai ser o outro. E enquanto essa ficha não cair, vai ficar difícil para a gente trocar qualquer outra ideia sobre esse assunto. Pelo menos na minha página, tá? Porque eu trato esses assuntos de uma forma séria e responsável. Ah, mas Giovana, por que você trabalha dessa forma, gente? Como eu falei para vocês, eu não trabalho sozinha. E eu já recebi muitas perguntas e eu sei que vou continuar recebendo. E é por esse tipo de situação e por essa energia que eu vou sentindo que eu falo, não, a gente precisa conversar sobre isso. Porque se esse tipo de papo chegar para quem tá precisando escutar, eu vou falar, caramba, alguma coisa de bom sair, conseguimos fluir mais. Ah, olha aqui a bruxinha, uma pergunta, né? Como esse relacionamento, você foi feliz? Foi bom? Isso, precisa analisar tudo antes de voltar para algo que às vezes não faz mais sentido sofrer por aquilo. Ótimo ponto, tem gente se contentando com migalha, gente se contentando com pouco aqui. Tem gente numa relação que tá tóxica, que tá abusiva, querendo voltar. E às vezes você não vai ter consciência disso. Relação com narcisista, nossa, dá pano pra manga, dá pra fazer uma live falando só sobre relação com narcisista. Que mulher nunca se relacionou com narcisista, não é mesmo? Muitas aqui, né? Então, né, eu também tenho várias histórias para contar sobre, bem complexo, mas enfim. Então, se organiza primeiro. Vai resolver o teu interno, tá? Agora eu já sei que vai ter mais gente ainda que vai ficar com medo de me perguntar sobre relacionamento nas lives. Ou não, gente. Mas eu tô trazendo isso aqui para vocês terem consciência e cair a ficha, tá? Que é você que vai ter que fazer esse trampo por você, de melhorar a tua vibração. Entenda que eu facilito. Eu vou falar para você, olha, a tua energia tá assim, assim e assado. E você pode fazer tal e tal coisa para se melhorar. Mas não sou eu que vou fazer por você. Então, se você tá afim de trabalhar a sua energia dessa forma, é o que fará sentido, tá? Perdi o motim todo. Nosso motim hoje foi para um outro caminho. Mas foi muito interessante o caminho que foi se construindo. A Ana, na maioria das vezes, é melhor você se ressignificar para depois pensar em ter alguém. Ficar na solitude é terapêutico. Muito bem falado, Ana. Exato. Antes de se aprofundar com alguém, primeiro se aprofunde consigo mesmo. Resolva seus BOs antes de querer estar com alguém. Passa um tempo aí se organizando, se conheça, veja o que você gosta, o que você não gosta. É a partir disso que a coisa vai poder se resolver, se solucionar, tá? Eu vou até deixar marcado aqui o relacionamento como um grande tema em pauta para falarmos, né? E é isso, gente. E aí, fez sentido para vocês o papo de hoje? Foi bem interessante, pelo menos eu achei que foi por um bom caminho. Se vocês curtiram papos assim, eu vou trazendo mais. Agora tem gente que acha que talvez esteja um pouco, né? Ai, meu Deus. Foi, foi demais pra mim. Tem gente que talvez vai sair chorando da live. Que bom, Ana Paula. Fico feliz em saber. E é isso, eu falo. Não tô aqui para agradar todo mundo, mas é importante pra mim saber se o negócio tá fazendo sentido pra maioria ou não, né? E eu vou medindo muito pelo que eu vou sentindo também na live. Mas que bom que fez sentido aí pra maioria de vocês. Perfeito, vocês gostam da sinceridade, né? E da vida como ela é. Que bom, gente, fez sentido.
Eu espero que vocês utilizem isso para alguma coisa de boa e fluida na vida de vocês e que sigam fazendo diferente. Essa live acho que eu vou até disponibilizar ela no meu canal do YouTube também, tá? Que eu acho que vale a pena ser reescutada novamente e compartilhar com quem vocês sentirem também. Que bom que fez sentido. Eu não entendi, dá pra começar de novo? Perdeu o time, Laerte. Vai ter que escutar a gravação no YouTube daí. Mas é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em paz. E nos vemos aí em próximas lives, tá? Próxima que tá agendada aqui é de câmaras de cura. Bom, fez sentido. Bom, gente. Beijo pra vocês, boa semana. Desejo que tenham relacionamentos felizes, produtivos e saudáveis. Mas antes disso, comece na relação com você, tá? Se organiza aí internamente, que aí a coisa vai poder fluir com leveza. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.